Olá, seja bem-vindo ao Enquanto Isso. Esse é o podcast que reúne todas as vezes que o Daniel pregou por aí e valeu a pena guardar. Espero que você tenha um bom tempo aqui. E se valeu a pena, não esquece de compartilhar. Muito bem, a gente está nessa série Em Todo Tempo, em que a gente tem explorado o livro de Salmos, e o título por si só já indica mais ou menos qual tem sido a nossa abordagem aqui. Os cristãos acreditam em um Deus presente. Alguém que os acompanha nas situações da vida, em cada situação da vida comum, que não se restringe aos muros da igreja, aos dias bons, nem às coisas chamadas santas. Ele é alguém que se importa. E não se trata de um soberano indiferente, assentado num trono dourado, nem uma divindade mimada que exige ansiosamente adoração. Ele não é uma figura paterna, distante, nem disciplinadora. Muito pelo contrário. O Deus da Bíblia, por exemplo, ele é alguém que se faz próximo para ajudar na terça chuvosa, no domingo vazio, nas dificuldades da vida, das maiores e das menores, do aluguel à sobremesa. Que ele nos acompanha, seja aqui dentro da igreja, mas também na academia. E mais, Deus moveu os vários escritores bíblicos para produzirem de um jeito que a gente lembrasse mais fácil o que ele queria. Os Salmos, esses textos que a gente tem estudado semana após semana, eles são exatamente isso, textos com imagens, poesias com imagens poderosas e métricas muito bem pensadas. O Salmo 119, ele começa em ordem com letras do alfabeto hebraico. E isso faz todo sentido. Você mal lembra o que comeu ontem, mas sabe de cabeça muito bem uma música que faz anos que não ouve. Se você nasceu depois dos anos 90 e foi adolescente ali próximo dos 2000, você sabe a continuação de peguei minhas coisas, fui embora. Se você é um pouco mais experiente, você vai lembrar, ou conseguir completar. Olha que coisa mais linda. Exatamente. Qual foi a última vez que você ouviu o CPM 22 ou Tom Jobim? É Deus. É Deus se fazendo presente, fazendo questão de ser lembrado. É Ele falando de situações corriqueiras e dores comuns. Tem gente que gosta de usar termos difíceis, anglicismos, name dropping, para parecer importante. Deus prefere ser simples e criativo. No livro de Salmos, a gente vê isso principalmente na diferença entre eles. A gente tem os salmos de louvor, de lamento, de gratidão, realeza, sabedoria e até os chamados imprecatórios. As divisões dependem de quem divide, dos comentaristas, mas o ponto é que teve gente falando com Deus e sobre Deus, pensando sobre a vida em todo tipo de situação. A gente falando com um Deus disposto e disponível em todo o tempo. O rei Davi, por exemplo, escreveu o Salmo 22 e o 23. Um começa com, meu Deus, por que me abandonaste? O outro, o Senhor meu pastor, e nada me faltará. Impossível ser mais oposto do que isso, certo? No primeiro, o salmista se sente só. No segundo, guiado pela mão de Deus. Agonia em um, segurança no outro. Acontece que Davi ele não é bipolar. Ele não é esquizofrênico. Pelo contrário, nada mais normal do que isso. Quem nunca foi de se sentir amado, abandonado por Deus? Quem nunca se sentiu bem para depois a pior pessoa do mundo? E essa é a principal razão de tanta gente gostar dos Salmos. E porque ele é o primeiro ou segundo livro mais citado no Novo Testamento. Você se sente abandonado por Deus? Salmo 88:14. Ó Senhor, por que me rejeita? Por que rejeita a minha alma? Por que esconde o seu rosto de mim? Está com medo? Salmo 56, 3 e 4. Quando estou com medo, ponho minha confiança no Senhor. Em Deus eu confio e não terei medo. O que a carne pode fazer comigo? Lida com gente que quer o seu mal. Salmo 69:4. Poderosos são os que querem me destruir, os que me atacam com mentiras. Precisa de sabedoria? Salmo 119, 33 e 34. Ensina-me, Senhor, e dá-me entendimento para que eu guarde a sua lei. Foi traído por alguém? 55, 12 e 13. Não é o inimigo que me insulta, então eu poderia suportar. Não é adversário que age de forma insolente comigo, mas tu, homem, o meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. É como se Deus estivesse falando com a gente em todo o tempo.
Hoje eu quero investir o nosso tempo aqui para conversar justamente sobre o Salmo 22, o que começa com meu Deus, por que me abandonaste? Justamente porque ele é bem diferente do tipo de diálogo, oração que a maioria de nós, e eu estou incluso, que a gente tem com Deus. Se eu tivesse que chutar, eu diria que a gente tem basicamente 3 tipos de oração. Obrigado, obrigado, obrigado. Me perdoa, me perdoa, me perdoa. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Sim, com certeza. A verdade é que a gente não sabe muito bem o que fazer ou dizer quando a vida não vai bem. É meio irônico, mas aqueles que não são religiosos ou que se afastaram têm uma certa tendência de se aproximar de Deus ou das coisas transcendentes. Já quem estava firme, se abala. Cristãos não deveriam murmurar, precisam ser gratos com o que Deus dá, mas e quando a casa cai? Na dúvida, muitos não falam nada ou falam com maus conselheiros. E Deus se torna uma figura cada vez mais distante. Como que a gente lida com as tragédias, dores e dúvidas? Como que eu expresso o descontentamento sem ser ingrato? Sem ser dramático, mas também não ser indiferente? O que Deus tem a dizer sobre um colega que me persegue? As crises que sempre voltam, as dificuldades financeiras, os problemas relacionais e a solidão. Abre comigo, liga a sua Bíblia, acompanha em uma das TVs, Salmo capítulo 22, dos versos 1 a 19, por favor. Salmo capítulo 22, dos versos 1 a 19. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia e não me respondo, de noite não recebo alívio. Tu, porém, é o Santo de Israel, és rei, és o louvor de Israel. E em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor. Que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam os poderosos de Bazã. Como leão voraz, rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração tornou-se como cera, derreteu-se em meu íntimo. Meu vigor secou como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sortes nas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Ó minha força, vem logo ao meu socorro. Pergunta: você se lembra de outra pessoa, personagem na Bíblia, que usou essas mesmas palavras enquanto sofria? Que passou exatamente pelo que o finalzinho do verso conta aqui? Jesus, certo? Deixa eu dizer qual que é a minha reação quando eu leio esse salmo, pelo menos o começo dele. O que está acontecendo? Isso aqui está na Bíblia? Meu Deus, por que me abandonaste? Davi é um dos homens mais leais a Deus. Ele é chamado o homem segundo o coração de Deus na própria Escritura. E ele está se perguntando: onde o Senhor está? O Salmo 22 é isso, uma angustiada, detalhada descrição de como Davi, o salmista aqui, vê o mundo ao redor dele, do que está acontecendo aqui dentro, e como Deus faz parte disso tudo, ou deveria na percepção dele. A questão é que a sensação de abandono, de se sentir esmagado e impotente, são realidades inevitáveis nessa vida. Davi se sente abandonado por Deus e ridicularizado pelos inimigos. E ele tem provas disso. Versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? O senso de solidão o domina. O silêncio de Deus o perturba. Ele pede ajuda e não percebe resposta. Versículos 4 e 5. Em ti os meus antepassados puseram confiança. Confiaram e o livraste. Ele lembra das vezes que Deus livrou o povo. Mas ele mesmo não sente Deus presente. Em nenhum lugar para ser encontrado.
Versículos 6 a 8. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Esse declara isolado, indigno, e não à toa a comparação com o verme. Não só isso, esses inimigos dele desprezam e zombam livremente. É como se não valesse a pena ser filho de Deus. Versículos 12, 13 e 16. Ele faz a comparação de estar cercado por touros, leões e cães, que são justamente alguns dos animais mais ferozes que ele conhecia. A angústia dele também é interna, versículo 14 e 15. Ele fala da solidão, de ser abandonado, de ser derramado como água, do coração derreter como cera. Os ossos estão fora de lugar. Ele se sente como um peixe fora d'água dentro de casa, um estranho no ninho. Ninguém parece se importar com ele, mesmo que ele esteja cercado de gente. Angustiado, ele olha para cima, clama pela ajuda de Deus. E nada. Pelo contrário, está cercado de inimigos. Esse não é o tipo de situação que a gente espera encontrar o grande rei Davi. Ele que, lembre-se, venceu um gigante. Mas, de novo, ele não é esquizofrênico, ele não é bipolar, por isso escreveu o Salmo 22 e depois o 23. Ele só tem uma vida normal, com altos e baixos, dias bons e dias ruins. O problema dele, o risco, no entanto, à medida que tudo tem acontecido, é ser dominado e se entregar pelo que eu vou chamar aqui de ansiedade cega, angústia mundana ou solidão ímpia. É um estado de espírito, uma percepção emocional, uma disposição de coração que faz com que os problemas da vida deem a última palavra. É tudo que ele vê, é tudo que ele percebe, é tudo que ele sente. É a sensação de não ter mais forças, de não saber o que fazer. Algo que mesmo os mais religiosos estão sujeitos. O rei Davi vê dificuldades em diferentes frentes, todas ameaças reais e sérias, que não minam apenas a confiança em Deus, mas a capacidade dele recorrer ao Senhor. Ele não sabe mais nem o que dizer. O isolamento não é pelo fato de ele estar cercado de desafios, mas por não enxergar Deus perto dele, nem nas verdades que ele acreditava. Lembra do Salmo 23? Os problemas têm esse poder de nublar o discernimento e desesperar o coração. O salmista não é único. Lembra, Elias pediu para morrer porque achou que estava sozinho. Abraão e Moisés se desesperam quando Deus parece demorar em cumprir uma promessa e fazem escolhas muito ruins. João Batista, aquele que abriu as portas para Jesus, por assim dizer, quando estava preso, se pergunta e manda perguntar se Jesus era mesmo aquele que eles esperavam. O salmista, assim como inúmeros homens e mulheres ao longo da história, eu e você, corre o risco de ser dominado pelo que vê e escravo do que sente. Tudo bem? E isso continua a acontecer com a gente. A gente torna o que é ruim péssimo e sofre as consequências. Quem nunca se sentiu assim? Esmagado pelos desafios da vida, pressionado pelas pessoas, ansioso antes de reuniões por temer ser injustiçado, diminuído por gente que eu sei e você sabe que só quer o nosso mal. A resposta a todos esses sentimentos e percepções variam, mas frequentemente envolvem uma dose ainda maior de ansiedade, fruto da errônea convicção de que eu estou sozinho. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições nesse mundo, e você não precisa ser crente para concordar com ele. Todos nós, em diferentes graus, passamos por lutas, que parecem muito maiores do que a gente pode suportar. Algumas podem até soar pequenas para terceiros, mas são suficientes para me abalar profundamente. Outros ainda têm que lidar com verdadeiras tragédias, cristãos ou não. O fato é que todos somos eventualmente confrontados com notícias que te roubam as forças e tiram o sono. É porque a gente não sabe o que fazer com os problemas que se sente abandonado por Deus. Alguns de nós têm que lidar com uma herança teológica ruim, que ensina que problema é falta de fé ou proximidade com Deus. Mas se fosse assim, Estevão não seria mártir, Paulo não seria preso e nem Jesus crucificado.
Mas ainda assim, aqueles que aprenderam corretamente lidam com esse perigo. Que cristão que sabe que a salvação não é por obras, que relacionamento com Deus não é troca, que nunca pensou ou disse para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu fiz tal coisa, eu leio a Bíblia e continuo solteiro, eu sou honesto e ganho pouco, eu faço jejum, meu filho não gosta de mim. E aí simplesmente para de fazer coisas que são boas, porque não adianta nada. É porque a gente não sabe o que fazer com os problemas, que toma decisões duvidosas para se arrepender pouco depois. Verdade ou mentira é que algumas das nossas piores decisões nessa vida são fruto de momentos assim, em que a ansiedade cega me faz sentir frustrado com Deus, com o que eu acho que eu mereço e Ele não me dá, e aí eu me entrego a relacionamentos ruins. Porque eu duvido da provisão de Deus, eu aceito acordos duvidosos. Porque eu não encontro alegria nas coisas eternas, eu cedo a vícios destruidores. É porque a gente não sabe o que fazer com os problemas, que a angústia mundana faz com que eu viva pronto para explodir. Verdade ou mentira é que a gente, quando está no meio de um monte de coisa desafiadora, ou que não consegue resolver, tudo irrita. Isso porque a ilusão de controle se desfaz. E eu tenho que lidar com a realidade que eu não sei de tudo. Que eu não posso tudo. E porque eu achava isso até ali, eu fico sem a quem recorrer. E quem sofre normalmente são as pessoas ao meu redor. Frequentemente, ironicamente, algumas das pessoas que a gente pior trata são aquelas que a gente mais ama e mais nos amam também. É porque a gente não sabe o que fazer com os problemas, que a gente tenta fugir daqueles que nos querem bem. O poder da solidão ímpia é me fazer ser isolado cada vez mais de Deus. Seja de Deus, das pessoas dele. Então eu procuro soluções que sejam cada vez mais distantes de quem ele é ou o que ele quer. Isso porque no fundo eu me sinto traído por ele. O que nos leva frequentemente a confiar em pessoas que em tempos de sobriedade emocional eu ficaria bem longe. E cujo conselho eu até rejeitaria facilmente. O fato é que muitos dos nossos problemas vêm dessas noções falsas sobre Deus. A gente espera que a voz dele venha num trovão, num milagre grandioso, e a gente não ouve o sussurro divino que diz: eu estou com você. Do Pai Celestial que guarda um salmo de lamento, como um testemunho de fala comigo. Eu te conduzo no meio disso tudo. Não é à toa que tem um salmo na Bíblia dizendo: Senhor, Senhor, por que me abandonou? Talvez a maior vitória de Satanás na nossa vida não seja um pecado recorrente, alguma coisa que a gente tenha profunda vergonha, mas pensamentos e projetos de vida que nada tem a ver com a verdade de que Deus se importa comigo e com você. Bem-aventurados, então, os que conhecem, confiam e conversam com Deus. Esse salmo e as palavras de Jesus na cruz nos lembram que quando os problemas e as tristezas sobrevêm, nós estamos em excelente companhia. Jesus, por exemplo. A existência desse salmo ensina que Deus permite e até encoraja lamentos cheios de fé. Ele guardou esses salmos por milhares de anos, para que a gente soubesse o que fazer e o que falar nesse tipo de situação. Deixa eu trazer um exemplo, que eu vou adiantar desde já, que é meio besta. Mas ajuda a entender o que é um lamento e o que é um protesto, tá bom? O que eu vou colocar aqui é um relato de um voo de 12 horas entre a Suécia e Houston. E um passageiro escreveu o seguinte: estou enojado quando escrevo essa nota sobre a experiência no assento 29. A cadeira está situada diretamente ao lado do banheiro e posso alcançar a porta com meu braço esquerdo. Todos os meus sentidos estão sendo torturados. É difícil dizer qual é a pior parte. Talvez seja o fedor do fluido de saneamento, que é soprado por todo o meu corpo a cada 60 segundos. Ou o som da descarga que me lembra onde eu estou. Talvez seja o fato de todas as pessoas encostarem as suas retaguardas no meu ombro, enquanto esperam a sua vez. Temos imagens. Construir um escudo anti-mau cheiro com um cobertor, que também oferece um pouco de privacidade. Estou imaginando uma sala cheia de
da diretoria cheia de executivos, dando apoio ao jovem engenheiro, que espremeu um banco adicional, colocando ao lado do lavatório. Eu consigo sentir o gosto do banheiro no ar. Acabei de ouvir um homem adulto suspirar lá dentro de alívio. Eu paguei mais de $400. Eu me sinto como se estivesse tomando banho dentro do vaso sanitário com líquido azul. Finalmente estamos descendo. Finalmente poderei derrubar a barreira, mas as cicatrizes permanecerão para sempre. Sugiro que você inicie a remoção imediata. Pergunta, o que isso tem a ver com o Salmo 22? Por incrível que pareça, muito. Só tem um pedido na última linha. Você consideraria esse passageiro um reclamão? Mal educado? Ingrato? Porque o que ele está fazendo é explorar com detalhes a angústia e como que ele se sente sobre isso. O problema é que a gente acha que Deus não quer ouvir as nossas dores. Seja porque a gente pensa que Ele está ocupado ou porque Ele não se importa. E isso é um problema, porque no fundo, com o tempo, cria a imagem de um Deus indiferente. De fato, Ele não precisa me ouvir. Ele é imutável. Mas Ele escolheu cuidar dos seus filhos. A história de Jesus é a prova disso. Às vezes a gente confunde Deus com o pai ou a mãe durão que a gente teve, que quer dizer, fala logo onde você quer chegar. Quando o interesse dele é ouvir como que eu estou, quais são as minhas dúvidas, quais são as minhas lutas. Pensa, Ele é Deus. Se tem alguém que sabe o que fazer, o que Ele não precisa, é dos meus pitacos. Faça isso, me dê isso, eu preciso disso. O que Deus quer de mim e de você não são soluções, mas o coração. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. A oração de Davi passou para a vida de oração do povo, depois para o próprio Jesus. É para qualquer um que se sente abandonado por Deus, que não sabe por onde ir ou como pedir ajuda. Deus não tem problema com as nossas dúvidas. O problema é essa rebeldia de quem acha que sempre tem razão ou acha que sabe o que é melhor. Jesus é alguém que responde com amor mesmo às dúvidas mais estranhas, os pedidos mais desafiadores. Certa vez, um jovem rico, diz a Bíblia, chega para Jesus e pergunta: bom mestre, que posso eu fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus responde: obedeça os mandamentos. Esse jovem rico responde: já obedeço. O que Jesus, que é Deus, faz? Manda fogo e enxofre do céu? O que seria justo, por causa da insolência desse rapaz. Não. Eu vejo Jesus dizendo, e aí o texto bíblico diz, tá bom, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Certa vez os discípulos chegam para Jesus e pedem para sentar à destra dele no céu, tá bom? No reino. Jesus fala, você come da minha mesa. O que mais você quer? Os fariseus que testavam Jesus, que duvidavam dele, que queria que ele provasse que ele era Deus, sim. Esse ele respondia com chicote. Mas os quebrados, os contritos, os que têm dúvida, os que se aproximam em amor, não. O salmista sabe que Deus ouve, e é por isso que ele fala. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia, meu Deus? Talvez esse seja um jeito bastante desconfortável de falar com Deus, mas pode ser uma das coisas mais saudáveis para o meu relacionamento com o Criador, com o meu Criador. Articular a dor, contar sobre as emoções e sentimentos. Porque o contrário disso, o guardado silêncio da dor, faz com que a gente se torne amargo com Deus e ouvintes de maus conselheiros, o que inclui o próprio coração. Orações de lamento nomeiam o que está fora de ordem no mundo. Deus, eu realmente não sei o que fazer. Não tem saída. Eu não estou pronto. Ou, Senhor, eu sei o que fazer, mas eu não quero. Senhor, eu não consigo perdoar. Eu sei que eu deveria ser grato por... Senhor, eu não tenho vontade na igreja. Não quero servir. Ou, está difícil em casa, Senhor. O problema é que a gente fala demais sobre o que quer
e pouco sobre o que pensa e sente. Pior, a gente convida pouco Deus a falar. A gente fala muito e ouve pouco. Com as mãos perfuradas e os pulmões em colapso, Jesus se agarrou ao Salmo 22. Mas ele sabia muito bem como o Salmo também termina, os versículos 24 a 26. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Os aflitos comerão e se fartarão, e aqueles que buscam louvarão ao Senhor. É interessante notar, na estrutura desse salmo, na maioria dos salmos que a gente diria que são sombrios, que começam com "da onde vem meu socorro?", "onde está o Senhor?", "por que me abandonou?", há uma progressão do medo para a fé, da dor para o louvor, do desânimo para a esperança em Deus, da tristeza à alegria. Mas perceba, isso acontece no diálogo com Deus e não no silêncio. Os salmos foram escritos também para nos ajudar a mudar o foco de nós mesmos, das nossas percepções, das nossas circunstâncias, para o Deus da esperança. Deus nos fortalece na fraqueza. O pior que eu posso fazer no momento de crise é ficar mudo. É me afastar. É não conversar com Deus. Atenção, não é sobre desabafar com Deus, tá bom? Ele ainda é Deus, ainda existem palavras ruins para serem ditas para o Senhor, Criador de todas as coisas. Mas é sobre continuar a construir um relacionamento com um Pai que eu sei que se importa comigo, que diz que eu tenho mais valor que os lírios do campo e as aves do céu. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou para salvar. Deus oferece descanso para os cansados e esperança para os perdidos. Se você tem sofrido mal, dormido, está mergulhado em ansiedade por conta de erros reconhecidos e consequências sofridas, a palavra de Deus diz que Jesus está com você. Que mesmo que te acusem, a dor venha e a dúvida consuma, você não está sozinho e nem vai ficar. Você se sente abandonado por Deus? Jesus entende. Entende mais do que a gente normalmente tem a impressão. Hebreus 4,15. Grande sumo sacerdote, ele é capaz de se compadecer de nós em todas as nossas fraquezas. São as nossas fraquezas que fazem com que ele se aproxime ainda mais, não o contrário. Ele não está procurando gente de valor, muito capaz, Forbes under 30, não. É porque eu sei que eu não sou, que eu não tenho, que ele cuida. Lembre-se, ele resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O ponto é que se eu me sinto abandonado, frustrado, mas não expresso isso em oração, eu não estou sendo honesto. Quanto mais transparente eu sou, mais espaço existe para Deus trabalhar em mim. Mais luz eu convido para que Ele lance nas minhas trevas. Mais transformação eu consigo perceber que eu preciso. Porque eu não sou ninguém, eu percebo quem Ele é. Assim como na cruz, Deus costuma pegar o nosso pior para entregar o que Ele tem de melhor. Porque Ele é bom assim. Se resignar com, não tem jeito, eu sou assim, meu casamento já era, não tem como me libertar disso. É uma maneira perigosa de se esquecer de Deus. É sinal de que eu estou me secularizando, sendo ateu do poder divino, negacionista do eterno. Pensar que não tem jeito é esquecer do Deus que tira o povo do Egito, Daniel da cova, Neemias do palácio e Jesus da morte. É se esquecer do Deus que transforma mal em bem. É o que acontece aqui, versículo 22. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Em algum momento, enquanto ele começou a escrever o Salmo, quando ele começou a passar por isso, quando ele começou a dizer, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? E o final, quando ele terminou de escrever, ele experimenta livramento. E ele faz o que acontece quando a gente percebe que as nossas orações foram respondidas. Ele compartilha isso, compartilha essa história com outras pessoas. O salmista, Davi, aqui agradece, versículos 23 ao 25.
Louvem-no, vocês que temem o Senhor, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu o rosto, mas ouviu o grito de socorro. De ti vem o meu louvor na grande assembleia, na presença dos que cumprem os meus votos. A gente não costuma lembrar, mas os salmos eles foram escritos para serem cantados, declamados publicamente, ou no caminho do templo, enquanto algum falava uma parte, o outro repetia outra parte, ou lá dentro. Os salmos sempre foram feitos para que a gente lembrasse, ouvisse e visse o que Deus tem feito uns pelos outros. E que a nossa fé, que em determinado momento diz, Senhor, Senhor, por que me abandonou? Veja que Ele não abandonou meu irmão, e porque Ele é bom, perfeito e presente, Ele também não me abandona. Esse é o aspecto coletivo da fé. Porque cristãos maduros participam de igrejas, se envolvem, sabem o nome das pessoas e conhecem as histórias. Porque é impossível viver certas coisas do cristianismo sem os cristãos, sem a presença dos irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Valendo 1 minuto sem perder a amizade, tá bom? Eu entendo com total tranquilidade chegar em cima da hora da igreja e sair correndo assim que acaba. Eu compreendo com tranquilidade, a gente aqui compreende com tranquilidade, você ter compromisso antes e depois. A gente nunca sabe o que vai encontrar quando visita uma igreja, e a vida é corrida. Mas se você já chegou à conclusão que essa igreja presta, que o que você tem aqui são irmãos, você deveria fazer disso aqui uma das prioridades. E eu não estou falando para você se envolver no kids, na recepção, 2 bandas do louvor. Eu sou o primeiro a dizer, não faça isso. Não dá, não é viável, você não vai aguentar mais de 5 meses. E depois vai cansar e não vai vir mais. Mas porque é bênção. Se envolver, porque a gente precisa, para o bem da nossa alma, para o descanso do meu corpo, por incrível que pareça. É por isso que o Itaim promove os pequenos grupos, os day camps, os retiros de mulheres que vai ter em setembro de homens, em agosto de jovens, em outubro e adolescentes vai ter 2 no ano inteiro, inclusive. Porque todos nós temos pontos cegos espirituais. E é tipo quando você está de passageiro no carro, você vê coisas que o motorista não vê. É só quando a gente convive uns com os outros, quando a gente ouve no contexto de uma igreja aquilo que eu escolhi e não lê, porque às vezes a gente consegue fugir de alguns textos, que eu percebo que Deus quer me transformar, que Ele continua falando, que Ele é bom e presente na vida das outras pessoas também. Amigos ainda? É porque você convidou outras pessoas para a sua luta, para a sua jornada de dor e sofrimento, que você nunca fica sozinho. E em um sentido bem nosso, dos cristãos, nós todos somos irmãos de sangue, do sangue de Jesus. É porque você convidou Deus para a sua luta, para a sua jornada de dor e sofrimento, que você tenha segurança de que Ele está ao seu lado, independente de qualquer circunstância. E esse é um privilégio que só os discípulos de Jesus têm. Mas atenção, esse também é um privilégio que só os discípulos de Jesus conseguem desperdiçar. Para aqueles que não se identificam assim, como cristãos, esse salmo também é um convite. 22, ou 27 ao 31. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra banquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem o pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que não nasceu proclamarão os seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O plano de Deus para Israel no Antigo Testamento e para a igreja desde sempre é que ela seja um reino de sacerdotes, fazendo Deus conhecido de todas as pessoas, trazendo-as para perto de um relacionamento com Ele. O ex-arcebispo de Canterbury disse que a igreja é a única cooperativa do mundo que funciona em favor daqueles que ainda não fazem parte dela. Não é parte da missão, não é toda a missão, é a missão indivisível da igreja.
existir para que outros que não participam, participem. Que se sintam minimamente bem recebidos aqui. Para que entendam o que a gente está falando. Para que saibam o que a gente quer dizer. E vejam quão bom Deus é. Todo desafio e luta que você e a gente passa pode e deve ser usado como um meio de honrar a Deus e falar do nome dele. Perceba, é isso que Jesus faz na própria cruz. O povo de Deus, de todas as idades, em todo o tempo, pode aprender com esse salmo. Talvez alguns de nós nunca cheguemos a ver a solução de todos os nossos problemas, mas a gente vai ver Deus. Apocalipse 21, 4 e 5 diz: enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas. Os Salmos de Lamentação, o 22, por exemplo, que não é só de lamentação, né? Ele é profundamente profético e cristológico. Eles são esse lembrete permanente de que Deus, o que Ele promete para a gente não é uma vida sem problema, mas companhia nessa jornada e sabedoria para cada decisão da vida. O fato de Jesus ter recitado a pior parte do Salmo é um testemunho firme de que os problemas existem, mas nem por isso Deus está distante. Na hora mais agoniante do ministério dele, Jesus estava lá falando com Deus e ensinando que não existe mau momento para tal coisa e nem assunto proibido. Mesmo que você não seja cristão ou não se identifique assim, a Bíblia tem alguns exemplos de gente que falou com ele e se surpreendeu. Isso porque ele tem a tendência de fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar. Graças a Jesus, a gente pode se aproximar de Deus de forma confiante, sabendo que Ele nos ouve e se importa. Esse salmo oferece uma valiosa lição, independente da sua fase de vida. Mesmo em momentos de sofrimento e perseguição, mesmo que pareça que Deus os abandonou, nenhuma oração é em vão. Seja por meio do livramento, como aconteceu com Davi, ou da ressurreição, como no caso de Jesus, a certeza é que Deus ouve e se importa. Problema todo mundo tem, inclusive no Salmo 23, a gente não costuma lembrar, mas tem inimigos e o vale da sombra da morte. De novo, problema todo mundo tem, mas alguns têm Deus. O Salmo 22 é isso. É esse relacionamento transparente com um Pai perfeito, melhor que os nossos, que nos permite olhar para a vida seguros e livres, se não de toda a ansiedade do domínio dela. Um antigo cristão chamado Agostinho escreveu certa vez: Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Por que não tê-lo? Ou não conhecê-lo, é enfrentar tudo isso sozinho. É dormir sem saber como que eu vou acordar. É acordar sem saber se eu vou dormir. É olhar para a morte e não saber o que vai acontecer. Por pior que sejam os dias, e muitos deles são ruins, os filhos de Deus têm o privilégio de saber e lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que não tem dia que Ele não vai estar com a gente, e nem noite que Ele não vai abençoar. Diante disso, eu tenho duas perguntas para a gente. Primeiro, o que você precisa compartilhar ou lamentar com Deus? Quais são alguns assuntos, dificuldades, lutas, dúvidas e dores que eu falei com muita gente, mas eu nunca falei com Deus? Quais são os problemas cujos conselhos eu nunca ouvi de Deus? O melhor que a gente pode fazer muitas vezes é sentar num dia tranquilo, ou completamente caótico, com uma xícara de café para quem toma e dizer: Senhor, eu não sei. Segunda pergunta. O que você deveria celebrar com os irmãos?
Aniversários, Ano Novo, Natal, Dia dos Pais, Mães, Avó. São excelentes oportunidades para que a gente lembre uns aos outros o quão bom Deus tem sido. E a gente nem sempre lembra como isso pode fortalecer a fé daqueles que estão ao nosso redor. Que mesmo a cerimônia mais simples pode servir como um excelente salmo, um lembrete público de que Deus permanece. E que a gente poderia, inclusive, usá-los de forma missionária, que não precisa ser longo, não precisa ser chato, e não precisa nem abrir uma Bíblia. Mas eu posso dizer, graças a Deus. Até aqui tem me abençoado, Senhor. Vamos cantar o parabéns. Vamos orar. Você que vai participar da ceia ou do louvor, você pode vir vindo. Senhor meu Deus, muito obrigado pelo privilégio que é te conhecer. Obrigado por Senhor Deus presente de variadas formas. A gente aproveita esse bom lembrete, Senhor, do Salmo 22, dos ensinos dele, para clamar e pedir que o Senhor nos lembre da sua presença, Pai. Nos dê um coração sensível e pronto, Pai, para falar com o Senhor, para compartilhar as nossas lutas, conversar sobre as nossas dores, Pai. Não nos permita, Pai, ficar em silêncio no meio delas, Senhor. Afasta da gente essa mudez, Pai, para que a gente possa conversar e, principalmente, ouvir do Senhor o que o Senhor quer, aonde o Senhor está e quão bom o Senhor é. Nos ajuda, Pai, a olhar também para as dificuldades da vida, para os momentos de celebração e contar uns para os outros o quão bom o Senhor tem sido. Nos ajuda, Pai, a celebrar uns com os outros e fortalecer a fé uns dos outros, Senhor. Por favor, Deus, não nos esqueça, não nos permita esquecer de que o Senhor se importa, que o Senhor nos ouve, que o Senhor abençoa. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão bom com a gente. Em nome de Jesus. Amém.